Meus amados, é muito bom estar neste lugar e estávamos a cantar Eu sou quem dizes que eu sou. E eu não imaginei que eles iam cantar, porque o tema desta manhã é Nós Somos. Amém? Nós somos. Pode dizer amém? Diga para quem está ao seu lado. Nós somos o que Jesus disse que nós somos. Amém? E esta manhã eu estava preparando-me, embora esta palavra começou a nascer em meu coração já há alguns dias, fruto de 2 ou 3 conversas que pude ter com algumas pessoas. E é sem dúvida, nós somos pessoas que somos influenciados, não é? Pelas notícias, pelo estado clínico do mundo, somos influenciados por um conjunto de fatores que nos fazem muitas vezes depois falar daquilo que realmente fomos influenciados. E eu quero, meus amados, e eu acredito muito com todo o meu coração que Deus quer fazer algo grandioso em nós e algo grandioso neste lugar, amém? Eu creio. E eu estava estudando a palavra e quando pude abrir a Bíblia em Mateus 5, é um texto que realmente nós já lemos muitas vezes, não é? E estes 4 versículos de Mateus 5, capítulo 13 a 16, versos 13 a 16, é sem dúvida um texto que revela aquilo que nós somos. E diz assim, agora já que sentámos, vamos ficar de pé de novo e vamos aproveitar para ler e acompanhar a leitura, que diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Pode dizer, dar um glória a Deus? Amém? Um aleluia? Então pode sentar. Meus amados, às 9 da manhã já orámos pelo pregador, já intercedemos por este tempo. É um convite que eu deixo no ar para todos os que desejarem, às 9 da manhã, estar connosco para fazermos uma intercessão durante 20 ou 30 minutos. São bem-vindos. E nós estávamos a partilhar algumas coisas nesta manhã também, já fruto daquilo que o meu coração desejava partilhar, e é de facto importante nós entendermos as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de entender aquilo que Jesus diz. Jesus disse aos seus discípulos: vós sois. Amém? Ele não disse vocês serão, vocês foram. Ele disse vós sois o sal da terra. E a igreja tem que ser isto. Nós temos que ser isto. Cada um de nós tem que ser isto que Jesus falou. Porquê? Porque Jesus, quando estava a falar, e se bem vos lembrais no versículo anterior, isto é o sermão da montanha, Jesus estava a falar das bem-aventuranças, algo tão grandioso que nós também temos que ser. Amém? Ele disse este grupo de verdades incríveis que Jesus pôde partilhar neste contexto, é qualquer coisa que nos mostra aquilo que nós somos. Ele disse, felizes são os humildes. Em traduções mais arcaicas, bem-aventurados os pobres de espírito. Também diz, felizes são os que choram, mas não choram por causa das suas situações, choram por causa dos outros, choram para que o reino de Deus seja implantado. Vós sois bem-aventurados quando chorais pelos outros, o papel do intercessor, e quando choramos também para reconhecimento do nosso pecado e reconhecimento da nossa necessidade de Deus, que nos leva ao arrependimento e à mudança de vida. E Jesus estava a falar coisas incríveis. Felizes são os mansos, porque eles receberão a terra por herança. Lembram-se? Jesus estava a dizer estas 10 grandes verdades. Felizes os que têm fome
e sede de justiça. Felizes os que são misericordiosos. Felizes os que têm um coração puro. Eu gosto tanto desta parte. Porque um coração puro não é um coração que maquina errado. Não é um coração que pensa fazer mal ao próximo. Não é um coração que tem vingança no coração. Não é um coração maldoso, malicioso. E Jesus vinha neste contexto, porque não podemos esquecer o que ele estava a dizer. Amém? Porque muitas vezes isolamos a palavra de Deus num texto e queremos dizer coisas que ele não diz. Jesus vinha de uma sequência de ensino, falando aquilo que nós somos. Mansos, puros, humildes e mais feliz aquele que promove a paz. O que é que tu promoves como cristão? Mais felizes aqueles que são perseguidos por causa de serem justos. Eu estou a ler a tradução Nova Bíblia Viva, que é uma tradução mais explicada, amém? Felizes também são vocês quando forem maltratados e perseguidos por causa de mim. Não é por causa dos vossos pecados. Que a gente confunde tudo. Permita-me dizer-lhe, a gente às vezes, ai pastor, eu sou muito feliz porque sou tão maltratado. Mas é maltratado porquê? Porque eu menti àquela pessoa, porque eu roubei a outra, porque eu enganei a outra, porque eu criei uma intriga, porque eu fiz uma série de disparates. Não é esses felizes que Jesus está a falar. É aqueles que por causa do nome de Jesus são perseguidos. Como agora no Afeganistão. Como há muitos anos na Coreia do Norte, como há muitos anos na China, como há muitos anos na Rússia, como há muitos anos em tantos lugares. Amém? Nos países mais muçulmanos, onde o cristianismo, os mais radicais, não querem deixar o ensino do Evangelho. Somos felizes por ser perseguidos por causa da nossa fé. Mais por causa da nossa fidelidade, mais por causa do nosso amor, mais por causa do nosso perdão. Amém? Felizes por viver aquilo que Jesus nos mandou viver. E por fim Jesus vem, vós sois o sal. Ou seja, isto faz, se vocês viverem desta maneira, faz com que vocês sejam sal. E nós temos de ser sal. De acordo com aquilo que as características e propriedades do sal, nós podíamos ter muito ensino nesta manhã sobre o que é o sal. Mas 3 coisas básicas. O sal tempera, o sal conserva e o sal tem propriedades minerais para dar saúde ao corpo. Sabia disso? O sal é muito bom para fazer medicamentos também. Falando sobre o sal que tempera, a palavra tempera vem-nos a dizer que somos influência. O sal influencia os alimentos. Concorda comigo? O sal foi chamado para influenciar. Ora, se o sal influencia, significa que nós somos influenciadores. Mas sabe o que é que está na moda? É os youtubers que são influenciadores. Para vender isto, para vender aquilo, para ganharem dinheiro. Mas nós, igreja, somos os influenciadores do mundo. Nós fomos chamados para influenciar o mundo. Igreja, o que é que tu fazes, cristão? Jesus disse, tu és o sal. E ele diz da terra. Então a igreja tem que entender que fomos chamados para temperar. Quando se mete sal na comida, ela tempera. Quando se usa o sal, ele influencia o sabor, influencia a durabilidade também, que vem a palavra conservar. Eu queria vos dizer nesta manhã que o sal toca tudo o que onde toca, influencia. Diga comigo, eu sou influenciador. Irmãos, mais do que Cristiano Ronaldo, mais do que qualquer pessoa mais famosa deste mundo. Sabe o que é que hoje influencia? Há pouco tempo o TikTok ofereceu um prémio especial a quem ganhasse mais visitas ou mais visualizações, se assim é permitido. E sabe quem é que ganhou mais influência? Que ganhou 400, quase meio milhão de euros? Foi uma menina a mostrar os peitinhos e a fazer assim. É isto que nós estamos a viver nos nossos dias.
Influência da treta, influência de sedução, influência maldosa, influência que não, coisas que muitas vezes é a gozar com o outro. Mas nós, igreja, fomos chamados para transformar a vida das pessoas. Porque o sal é para tocar e onde toca, influencia. E tu foste chamado para tocar nas pessoas. E quando tu tocas nas pessoas, foste chamado para influenciar. Igreja, nós temos que aprender isto. Veja que quando Jesus disse, eis que vos dou poder, ele está conectado com este texto, eis que vos sois sal, para poder tocar e para poder transformar. Quando Jesus recebeu o toque daquela mulher que tinha o fluxo de sangue, sabe porque é que realmente Jesus curou aquela vida? Porque aquela vida tocou em alguém que tinha sal, que era a fonte do sal. Alguém que era luz, alguém que tinha poder e autoridade. E a nós, igreja, foi-nos dado a capacidade de ter poder e autoridade. Não para sermos engrandecidos em nosso nome, mas para que o nome de Cristo seja engrandecido por nossa causa. Fomos chamados, meus amados, para temperar, para influenciar quem nos rodeia. E a minha pergunta é muito simples. Como estás influenciando aqueles que te rodeiam? Que tipo de palavras saem da tua boca para influenciar quem te rodeia? O que é que tu fazes com aquilo que tu és? Os irmãos estavam a cantar, eu sou quem dizes que sou. Mas eu quero te dar uma notícia também preocupante. Se o sal se torna insípido, para nada serve. E isso é o que eu não gostava que nenhum de nós fosse. Eu estou sujeito a tornar-me insípido. Tu estás sujeito. Não por culpa de Deus, nem por culpa das circunstâncias. Porque deixe-me dizer-lhe, o sal influencia independentemente das circunstâncias. Aonde ele toca, ele transforma. E o sal foi chamado para conservar. Sabe que um dos métodos mais eficazes era conservar os alimentos com sal. E foi durante milénios assim. Não pensem que o sal hoje não se usa sal para conservar, porque temos os frigoríficos, que é uma coisa moderna, é uma coisa que tem muito poucos anos. Mas nós, antigamente, havia as salgadeiras, onde se salgava o porco, onde se salgava as comidas, e a comida ficava muito gostosa. Depois, muitas vezes, até ao tirar da salgadeira, punha-se na água para lhe retirar algum excesso de sabor, mas era assim que servia. E sabe porque é que este mundo ainda está mais ou menos como está? Porque ainda há igreja neste mundo. Para conservarmos este mundo. Nós fomos chamados para influenciar, fomos chamados para temperar. E é importante, irmãos, que haja pessoas à nossa volta que dizem, eu não vou dizer isso porque está aqui o fulano tal, por isso briga café dele. Isto é temperar a conversa. Quando alguém começa a azedar com as suas palavras, nós devemos lá estar para temperar as palavras. Amém? Porquê? Porque a igreja foi chamada para temperar, mas também foi chamada para conservar. Amém? E também foi chamada para ser sal que cura. Porque o sal tem propriedades minerais de cura. O iodo que está no sal serve para curar muitas doenças. Ao contrário do que muita gente pensa, que ninguém precisa de comer sal. Todos nós precisamos de um bocadinho de sal, porque ele faz bem. Faz bem ao sangue, faz bem a tantas doenças. E nós, irmãos, não podemos comer excesso de sal. Tal como nós, como cristãos, também não podemos ser excessivos na forma de apresentar o Evangelho. Você concorda comigo? Há pessoas que são absolutamente estúpidas na maneira de evangelizar o seu próximo. Ele não quer te ouvir, não dê pérolas a porcos. Mas brevemente aquela pessoa vai querer ouvir a palavra de Deus. Eu hoje estou a ter pessoas a querer me ouvir quando há 10 anos não me queriam ouvir. Sabe porquê? Porque elas viram que eu não sou aquilo que elas pensavam. E nós, igreja, fomos chamados para... É por isso que a palavra de Deus diz, não é? Que a vossa palavra seja temperada com... Quem é que se lembra? Com sal. E ainda diz mais, sejam poucas as vossas palavras, sede prontos para ouvir e tardios para falar. Sabe porquê? Porque até um louco, quando está em silêncio, parece sábio. E nós, muitas vezes, sem falar... já estamos a criar influência na vida dos outros.
Fomos chamados, meus amados, para influenciar, fomos chamados para conservar, fomos chamados para curar. Pode dizer amém? Igreja, tu és um influenciador. Tu és alguém que serve para conservar. A empresa onde tu estás, ela será melhor por tua causa. Onde tu trabalhas, onde tu vives, o prédio onde estás inserido vai ser melhor por tua causa. Amém? Mas vais levar cura a famílias. Eu dizia esta semana a alguém para não se importar com aquilo a maneira com que as pessoas falam para ela ou até como é atingida ofensivamente. Nós não podemos reagir da maneira com que nos ofendem. Nós temos que ser sal. Ofendam-nos ou não. Tratem-nos bem ou não. E quando eu sou exemplo, no meio de pessoas que não são exemplo, eu vou transformar aqueles que me rodeiam. Há muitos anos atrás, o pastor César Castelhanos, ele dizia esta frase: quando tu mudas, tudo ao teu redor muda. Amém? Quando tu mudas, tudo ao teu redor muda. E nós fomos chamados para mudar quem nos rodeia. Por isso que Jesus nos deu o poder para evangelizar as nações. O poder para amar e transformar aqueles que nos rodeiam. Porque o Evangelho é o poder de Deus, amém? Para salvar, para transformar, para fazer vida e vida com abundância. Esta afirmação, não queria perder também esta noção, esta afirmação vós sois, ela vem no plural. Ela não vem no singular. Porquê? Porque Jesus estava a falar para o todo. Para que ninguém se sentisse exclusivo, especial, diferente dos outros. A igreja é sal. Vós sois igreja, por isso vós sois sal. Não foste chamado para viver isolado como sal. Foste chamado porque uma pedra de sal, ela tem um poder, mas um grupo de pedras de sal tem outro poder. E esta metáfora do sal, que se pode fazer conexão com muitos outros textos e muitas outras metáforas, ela pode nos ajudar a compreender o poder da igreja e da unidade da mesma. Amém? Uma pedra de sal não daria nada para se conservar um conjunto de carne, mas um punhado grande de sal, ele não só tem a capacidade de conservar, como também influenciar aquilo onde ela é colocada. Igreja, vamos sair desta manhã, deste lugar, com a capacidade de entender, fomos chamados para influenciar. Fomos chamados para falar de Cristo ao nosso próximo. Fomos chamados para curar o nosso próximo. Nós vamos entrar agora, o mês que vem, se Deus nos ajudar, tentar falar sobre aquilo que Jesus faz. E Jesus faz milagres. Jesus transforma vidas. Jesus muda corações. E nós temos que entender, meus amados, que é para isso que a igreja foi chamada. Esta afirmação, vós sois, não podemos classificá-la no isolamento, mas na unidade, no agrupamento. Há uma teoria hoje muito forte de que ninguém precisa de fazer parte da igreja, a igreja é uma invenção, a comunidade é uma invenção, mas essa é a maior das armas que o inimigo tem usado. Não só essa, como partindo as igrejas em pecados. Cada um achando que é melhor que o outro. Cada um procurando. Ontem estava a ler aquele artigo, aquela história que alguém inventou e muito bem inventada sobre a procura da igreja. Eu até li isso ontem quando vinha no carro e estava dois irmãos comigo. E eu não sei, penso que já toda a gente leu isso, mas é muito interessante. Deixa-me ver se eu consigo... Agora, se calhar, não vou conseguir encontrar sobre aquele texto daquela pessoa que procurava a igreja certa e perfeita, não é? Encontrei, boa. Eu até vou ler, porque toda a gente devia de ler isto. Alguém disse assim, porque igreja, meus irmãos, não é um lugar ainda de toda a gente perfeita. E eu queria nesta manhã levar-te a deixar de olhar para os outros e olhar para ti mesmo. Deixares de procurar a perfeição nos outros e procura a perfeição em ti próprio.
Amém? E este artigo não é meu, diz que é desconhecido da net. Encontrei-o através da página do Júnior, do nosso irmão pastor Júnior aqui, presente também, e diz assim: estou procurando uma igreja para congregar. É uma pergunta, alguém escreveu assim. Então resolvi pedir conselho ao apóstolo Paulo, lá do século I, para saber a qual eu devo escolher, qual a igreja que eu devo escolher. Agora ouça com muita atenção que eu vou ler sem interrupção. Alô, é o apóstolo Paulo? Sim, é ele. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmão. Desculpe o incómodo, mas preciso muito da sua ajuda. É que anda decepcionado com a igreja ao qual pertenço e estou procurando outra para congregar. Estou pensando em congregar em Corinto. O que o Senhor me diz? O que acha? Olha, a igreja de Coríntios é boa, mas tem grupinhos, tem inveja, tem contendas, tem brigas que vão parar nos tribunais de justiça, tem até alguns fornicadores. E a igreja de Éfeso é uma igreja alicerçada na palavra, mas ultimamente tem muita gente sem amor. E a Tessalónica é boa também, mas tem alguns desordeiros, desordenados que não gostam de trabalhar. Então, e se eu for para Filipos? Filipos até que é uma igreja boa, mas a irmã Evódia e a irmã Sintique se desentenderam e estão sem conversar, mas cantam todos no culto do coral, no círculo de oração. Então acho que vou mudar para Colosso. Olha, em Colosso tem um grupo que está até cultuando aos anjos. Que coisa! E se eu for para a igreja de Gálatas? Bem, lá tem alguns crentes que querem se devorar entre si. Não sabia que era tão difícil achar uma igreja perfeita. Entrei em contacto com o apóstolo João para saber se a igreja de Tiatira seria ideal, mas ele me disse que os irmãos lá têm tolerado uma mulher que se diz profetiza e que tem apoiado a prostituição e a idolatria. Pensei então na possibilidade de ir para Laodiceia, mas João me disse que os seus membros são orgulhosos, materialistas, mornos espiritualmente. Perguntei sobre Pérgamo e João me disse que lá tem alguns que seguem as doutrinas dos Nicolaitas e de Balão. Sabe, irmão Paulo, já pensei em ir para a igreja central de Jerusalém, mas ouvi dizer que tem muita gente preconceituosa lá. Além de murmuradores, e alguns mentem ao ministério buscando destaques na comunidade, querem ser os importantes. E agora o que faço? Você precisa de entender que há joio no meio do trigo em todo o lugar. Muitos crentes são genuínos, mas estão em processos de aperfeiçoamento. Alguns mais maduros e outros ainda imaturos. Um dia haverá uma igreja perfeita, e ele usa o texto de Hebreus 12, 23, mas nem eu nem você poderemos entrar lá nesse corpo corruptível. Portanto, meu conselho é que você se coloque à disposição de Deus para se tornar um membro saudável na edificação do corpo de Cristo, para a salvação de muitos, para a glória de Deus. Quando for à igreja, não vá atrás de um culto que te agrade, mas ofereça o seu melhor. Se você fizer isso, o seu culto será perfeito, mesmo em uma igreja imperfeita. Amém? E é isto. É isto que a igreja tem que aprender. Nós somos um grupo com imperfeições. Nós somos pessoas que estamos em tratamento. Não temos o direito de julgar o A nem o B. Nós temos o direito de lutar por sermos o sal. Porque Jesus disse, vós sois o sal. Mas se nos tornarmos insípidos, e esta é a parte que eu menos quero falar, para não ser demasiado negativista, mas sabe para que é que serve o sal insípido? Naquele tempo, no passado, era para fazer o caminho para as pessoas pisarem. Quando quando a igreja deixa de ser sal, a igreja passa a ser espezinhada pelos outros. Nós não fomos chamados para ser cauda.
Nós não fomos chamados para espezinhar, ser espezinhados, mas para espezinhar. Amém? Nós fomos chamados para caminhar sobre as águas. Nós fomos chamados para influenciar e não para ser influenciados. A igreja não é um lugar para ser influenciada. A igreja é para influenciar o lugar onde está. A ICIR no Conselho de Orem, ela tem o dever e a obrigação de pregar o Evangelho, de tocar as vidas, transformar quem está ao nosso lado. Por isso, meus amados, eu estava partilhando esta manhã, é muito difícil ganhar portugueses para Jesus, porque não basta dizer que Jesus salva. Há que mostrar quem nós somos. As pessoas têm que ver em nós se somos ou não somos aquilo que pregamos. É tão fácil, irmãos, nós encontrarmos igrejas cheias de pessoas, mas que no fundo não passam de pessoas que se habituaram a ir a um lugar para ouvir algo que lhes faz bem. Mas nós não fomos chamados só para estar sentados no banco, fomos chamados para influenciar lá fora. Aqui cultuamos a Deus. Aqui aprendemos de Deus. Aqui adoramos ao Senhor. Lá fora falamos dele, lá fora tocamos nas pessoas, lá fora oramos pelas pessoas, lá fora curamos enfermidades, lá fora pregamos o Evangelho, lá fora transformamos as vidas, porque somos sal. Amém? É isto que a igreja tem que ser. Mas se a igreja deixa de ser sal, deixa de influenciar o mundo entra na igreja. A murmuração entra na igreja. O falar mal de A e B entra na igreja. O ciúme entra na igreja. E deixe-me dizer-lhe, você não encontrará igreja perfeita na terra. Mas pode encontrar pessoas no caminho da perfeição. O sal, se for insípido, para mais nada presta. Veja o que diz. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Olha o que Jesus está quase em angústia. Meus queridos, vocês deixam de ser sal. Como é que nós vamos influenciar o mundo? Como é que nós vamos conservar o mundo? Como é que nós vamos fazer com que o mundo receba de nós a cura, a libertação, a restauração? Quando Jesus disse aos discípulos, eis que vos dou poder. Ide pelas nações, pregai o Evangelho. Lembra-se que Jesus foi e houve um momento que ele deu uma demonstração de sobrenatural. Usou os discípulos para o sobrenatural. Vocês vão e comecem a orar e a curar as pessoas. Eles vinham tão eufóricos. Eles vinham tão felizes que Jesus quis estragar a felicidade deles. Jesus, a gente curou em teu nome, a gente expulsou demónios em teu nome. Opá! Vocês não estejam contentes só por causa disso. Estejam mais felizes porque os vossos nomes estão escritos no livro dos céus. Porque houve quem fizesse, há quem faça milagres. Ainda ontem estava a falar isso com alguém. E de Deus não tem nada. Vocês lembram-se do que Jesus disse? Muitos virão naquele dia e dirão, eu fiz isto em teu nome, eu curei pessoas, eu profetizei, eu expulsei demónios em teu nome. E sabe qual é a resposta de Jesus para muitos? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Eu repito sempre, pode alguém não saber. Essa palavra significa pessoas que sabiam que estavam a errar. Estavam a errar com consciência. Queridos, não é os milagres que revelam quem tu és. Alguém me perguntou, pastor, porquê é que há pessoas que parece que têm poder de Deus e as suas vidas estão todas ao contrário? E até há milagres que, através desses ministérios e dessas pessoas, eu expliquei, meu querido, não é a pessoa que tem poder. É a palavra que ela prega que tem poder. Porque o ouvinte recebe a fé através do ensino. Eu posso ser um prostituto, um bandido, um canalha, e hoje estar aqui a pregar e vocês serem curados, libertos das vozes, e eu ser um homem que Deus nem conhece. Mas há um poder na palavra. A Bíblia diz que a sua palavra não volta para trás vazia. A palavra pregada, ela tem poder sobre o ouvinte. E aí nós temos que entender, há pessoas que podem parecer santas e não são, mas não cabe a nós julgar. Deixa isso com Deus. Deixa isso com Deus. Preocupa-te onde tu estás, ser sal. Não fiques insípido na igreja.
Não permitas que a tua vida não preste para nada. Só sirva para dar problemas, só sirva para criticar, só sirva para amoares, andares zangado não sei com o quê, mas permite que a tua vida seja sal. Para influenciar, irmãos, vamos inundar este conselho com a glória de Deus, com a palavra de Deus, não para dizer que somos melhores que a outra igreja, mas para dizermos que estamos fazendo o trabalho para o qual fomos chamados. Amém? Queridos, fomos chamados para influenciar. Não deixe de ser influência. Quem olha para o sal insípido, sabe o que é que vê? Vê sal. Vê ou não vê? Nunca imagina que não é sal, já. Porque o sal insípido tem a cor do sal normal. O sal insípido tem a aparência do sal normal. O sal insípido só se descobre quando ele toca em alguma coisa que não vai salgar, não vai influenciar. Quando tu tocas alguém, quando tu falas com alguém, quando tu estás perto de alguém, o que é que sai de ti? Influência para bem ou influência para mal? Influência para unir a igreja ou para desunir a igreja? Influência para levares o teu irmão à fidelidade ou influência para levares o irmão à infidelidade? Influência para amar os teus inimigos ou influência até para odiar quem te ama? Eu já nem digo odiar quem nos odeia, é odiar quem te ama. Quem cuida, quem ora, quem deseja o melhor para a tua vida. Que tipo de sal? És sal insípido? Que parece sal, parece genuíno, mas já não tem essência. Queridos, eu queria muito falar sobre tantas coisas, mas o tempo está a esgotar e eu entendo que não devo ultrapassar muito tempo para não vos cansar. Mas queria terminar com a luz, porque se ele disse que somos sal, também diz: vós sois a luz do mundo. Eu vou gastar menos tempo na luz, porque a luz eu vou trazer só um aspecto hoje. A luz é a revelação das tuas obras. O sal não revela quem tu és se não tocares. O sal não revela quem tu és se não fores exposto à prova. Mas a luz, ela não se pode esconder. A luz, o sal pode enganar muita gente, mas ser luz não dá para enganar ninguém. Significa que a luz tem que brilhar em todo o lado. Irmãos, se Deus pusesse aqui uma lanterna ou uma lâmpada boa na nossa cabeça, todos nós iríamos mostrar a nossa luz. Mas como nós estamos ligados à central, que é Cristo, na igreja ninguém brilha mais do que ninguém. Porque o brilho da igreja é Cristo. Mas lá fora nós brilhamos, porque estamos no meio das trevas. Estamos no meio de gente sem luz. Aqui ninguém tem que brilhar mais. Aqui ninguém tem que ser mais. Aqui ninguém tem que ser especial. Porque aqui o especial é Cristo. Amém. E nós, igreja, fomos chamados para ser luz. E isto para quê? Para que aquilo que nós fazemos lá fora, vejam que nós fizemos. Aqui ninguém precisa saber o que tu fazes. Aqui ninguém precisa saber se dás 1 milhão ou se dás 1 euro. Aqui só precisamos saber que és fiel. Mais nada. Porque fomos chamados para ser fiéis. Amém? Mas há uma coisa que nós não podemos ignorar. É que aqui ninguém brilha. Aqui todos somos brilhantes. Todos somos luz. E eu não consigo ver mais em A do que em B. Mas lá fora, os ímpios, vais revelar quem tu és. O brilho da tua vida está lá. As tuas palavras estão lá. A revelação de Cristo está lá. De tal maneira que um dia destes, se tu fores luz e se fores sal, as pessoas vão dizer: olha, fala-me um pouco da tua fé. Diz-me, explica-me. E tu vais ver o poder que há nas tuas palavras, na influência da tua vida. Quando Jesus disse, e termina: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras, ouça o final da história, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ai, irmãos, como Deus está na rua da amargura por muita gente. Porque ninguém glorifica Deus por causa das obras de A e B. As obras de A e B são más. As obras de muita gente que fala de Deus não são obras de Deus. E servem para murmuração e escárnio. Mas quando as nossas obras que resplandecem diante dos homens são vistas de tal maneira, diz que eles glorificam a nosso Pai que está nos céus. Tu és responsável para que glória e honra seja dada ao nome do Senhor. Tu és responsável pela promoção do Evangelho. Tu és responsável para que as pessoas glorifiquem a Deus por tua causa. Os amados lembram-se quando Jesus disse: vocês têm que ser um como eu e o Pai somos um. Lembram-se? Para quê? Para que o mundo creia que eu fui enviado por Deus. Jesus dizia isto: o mundo vai crer em mim por vossa causa. O mundo vai acreditar em mim por vossa causa. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ser sal e eu tenho que ser luz. Só assim, meus amados irmãos, eu acredito que esta rua há de ser cheia de gente para receber o culto seguinte e que eu não consigo aguentar tanto culto e vocês têm que pregar por mim. E que vocês têm que fazer os milagres melhores ainda e maiores. E que vai sair daqui gente com mais sabedoria que eu. Gente que Deus vai levantar para que os 5 ministérios possam estar nesta casa. E os 9 dons do Espírito estejam em ação na casa do Pai. Mas temos que ser luz. Temos que ser sal. Temos que influenciar. E temos que não esquecer as bem-aventuranças que revelam o caráter do cristão. Revelam o ser, não só parecer. Sal insípido parece, mas já não é sal. Perdeu as propriedades. Cristãos têm perdido as suas propriedades de cristão. As nossas obras não se podem esconder. Se tu és luz, não podes estar escondido. Onde estás, seja no trabalho, seja com o teu colega, seja onde quer que seja, a tua luz tem que se realçar. Eu vou pedir que fiquemos de pé e que fechemos os nossos olhos e que talvez meditemos sobre quem de facto estamos a ser, porque não há dúvida, irmãos, há um espírito de engano hoje em muitas pessoas, que as pessoas pensam que são o que não são. Há pessoas lunáticas, há pessoas hoje que fazem papéis, incorporam papéis de que não faz parte da sua vida. Mas nós nesta manhã, meus queridos, precisamos de entender a palavra do Senhor. Vamos levantar nossas mãos para os céus. Olha, eu sou sincero, apetece-me chorar, apetece-me clamar, porque se nós conseguirmos viver aquilo que ouvimos nesta manhã, se nós conseguirmos entender o que ouvimos nesta manhã, esta cidade e este concelho será transformado por nossa causa. E ninguém vai se achar mais que ninguém. Tu talvez ganhes 1000 pessoas. Talvez o outro ganhe 5 pessoas. O outro ganha 10.000 pessoas para Jesus. Mas, irmãos, vamos nos sentir tão pequeninos diante dele. Porque nada do que fazemos é propriedade nossa. É autoria nossa. Foi dado pelo nosso Deus. Nós somos filhos de Deus. O que eu mais amo em Deus, em Jesus Cristo, quando esteve na terra, foi Ele dizer: meus amados, eu vou para o Pai, mas eu quero vos dizer uma coisa importante. Vocês vão poder fazer as obras que eu fiz. Ainda podeis fazer maiores obras do que as que eu fiz. Deus nos deu a capacidade de fazer obras tão grandiosas. Se no primeiro século era tão importante os sinais, prodígios e maravilhas, imagine 20 séculos mais tarde. Se a igreja da primeira era cristã já estava com tantos problemas, imagine 20 séculos mais tarde. Oh, queridos, paremos de olhar para os outros.
Vamos olhar para nós, cuidar da nossa casa, olhar para os nossos lindos filhos, falar só aquilo que produz amor, que produz fé, que produz esperança, e viver um cristianismo autêntico, verdadeiro. E quando virmos o nosso querido a falhar, vamos ajudá-lo a não falhar, a melhorar. Em vez de o condenar, em vez de o criticar, em vez de andar com armas apontadas, vamos olhar para o nosso irmão em falha e vamos dizer: eu te amo. Hoje não está aqui o Vítor. Eu tenho dito: olha, está a chegar, tenho a impressão. Não é ele. Hoje não está aqui o Vítor. E eu tenho dito: Vítor, eu acredito que ainda te vou casar. Eu acredito que ainda vais ser um homem de Deus. Eu acredito que ainda vais largar esse vício que te destrói, que te humilha na cidade. Eu continuo a acreditar. Ele olha para mim: você acredita? Eu acredito. Irmãos, nós temos que alimentar esperança aos nossos irmãos. Ele deixou álcool, deixou droga, deixou tabaco, mas não deixou o jogo. Somos nós que o temos que ajudar. Há coisas na vida do nosso irmão que precisa de uma mãozinha nossa. E nós fomos chamados para isso. Não é para paparicar pecados, nem para acalmar demónios na vida do irmão, mas é para levar à mudança e à transformação. Fechar os nossos olhos, vamos levantar as nossas mãos. Vamos dizer: Pai, ajuda-me e perdoa-me. Porque algumas vezes tenho sido insípido, às vezes não tenho influenciado, não tenho tocado o meu próximo, não tenho revelado quem sou, tenho tido vergonha, tenho tido receio, tenho tido acanhamento. Mas Pai, neste tempo, dá-me uma palavra de esperança, primeiro para mim, que eu possa ser verdadeiramente sal e luz nesta terra, mas que eu possa verdadeiramente ter a capacidade vinda de Ti para não só temperar aqueles que me rodeiam, influenciar, conservar e levar a cura sobre todo aquele que me rodeia. Pai, em nome de Jesus, toma a minha vida em Tuas mãos, perdoa os meus pecados. Pai, eu como pastor, eu oro por mim também, para que me dês a palavra certa para o Teu povo. Me dês a sabedoria, a unção, a revelação, a direção. Como conquistar este conselho para Ti no século 21. Em que tantas pessoas têm o seu coração fechado ao Evangelho. Pai, em nome de Jesus, Tu és aquele que tudo sabe. E a sabedoria que vem do alto, ela é pura e poderosa para influenciar esta geração. Por isso entregamos a Tua igreja, os amados que estão connosco, todos aqueles que ouvirem esta mensagem nas redes sociais, Tu possas transformar as suas vidas. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, entregamos o Teu povo nas Tuas mãos para a Tua glória. Amém e amém.